Depois disso, Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel transportaram Jacó, seu pai, e também as crianças e as esposas deles, nas carroças que Faraó havia enviado para transportá-los. Levaram consigo seus rebanhos e seus bens, que tinham acumulado na terra de Canaã. E assim Jacó entrou no Egito com toda a sua descendência. Ele levou consigo ao Egito seus filhos e seus netos, suas filhas e suas netas, toda a sua descendência. Estes são os nomes dos filhos de Israel, isto é, os filhos de Jacó, que foram para o Egito. O primogênito de Jacó foi Ruben. Os filhos de Ruben foram Anoque, Palu, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filhos de uma cananeia. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zerá. No entanto, e Onã morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar foram Tola, Puva, Iobe e Sinrom. Os filhos de Zebulão foram Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos de Leia que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Ao todo, seus filhos e suas filhas foram 33. Os filhos de Gade foram Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser foram Iná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles era Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, que Labão deu à sua filha Leia. Ela deu esses filhos a Jacó, 16 pessoas ao todo. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, foram José e Benjamim. Na terra do Egito, José tornou-se pai de Manassés e de Efraim, que lhe foram dados por Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos que Raquel deu a Jacó, 14 pessoas ao todo. O filho de Dan foi Uzim. Os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jezé e Silém. Esses foram os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Raquel. Ela deu esses filhos a Jacó, 7 pessoas ao todo. Todos os descendentes de Jacó que foram com ele para o Egito, sem contar as esposas dos filhos de Jacó, foram 66. E os filhos de José, que nasceram no Egito, foram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá na sua frente para dizer a José que estava indo para Gósen, quando eles entraram na terra de Gósen. José mandou preparar seu carro e foi ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen. Ao se apresentar a ele, imediatamente o abraçou e chorou por muito tempo. Então Israel disse a José: agora estou pronto para morrer. Eu vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. José disse então aos seus irmãos e aos da casa de seu pai: vou voltar e dizer a Faraó: meus irmãos e os da casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores e criam rebanhos. Eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. Quando o Faraó o chamar e perguntar qual é o seu trabalho, digam: seus servos criam rebanhos desde a juventude até agora, assim como os nossos antepassados, para que vocês possam morar na terra de Gósen, pois todo pastor de ovelhas é detestável para os egípcios. Assim José foi comunicar a Faraó: meu pai, meus irmãos, suas ovelhas, seus bois e tudo o que eles têm vieram da terra de Canaã e estão na terra de Gósen. Ele escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Faraó perguntou aos irmãos dele: qual é o seu trabalho? Eles responderam a Faraó: seus servos são pastores de ovelhas, assim como os nossos antepassados. Disseram também a Faraó: viemos morar como estrangeiros no país, porque não há pasto para as ovelhas dos seus servos na terra de Canaã, pois a fome lá é severa. Então, por favor, deixe que seus servos morem na terra de Gósen. Faraó disse então a José: seu pai e seus irmãos vieram para cá ficar com você.
A terra do Egito está à disposição de vocês. Faça com que seu pai e seus irmãos morem na melhor parte do país. E eles morem na terra de Gósen, e se você conhece homens capazes entre eles, ponham-os como responsáveis pelos meus rebanhos. Então José levou Jacó, seu pai, para dentro e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Faraó perguntou a Jacó: qual é a sua idade? Jacó respondeu a Faraó: os anos das minhas peregrinações são 130. Têm sido poucos e aflitivos os anos da minha vida. Não são tantos como os anos de vida dos meus antepassados, de suas peregrinações. Depois disso, Jacó abençoou Faraó e se retirou da presença dele. Assim José instalou seu pai e seus irmãos na terra do Egito e lhes deu uma propriedade na melhor parte da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó havia ordenado. E José supria de alimento seu pai e seus irmãos e todos da casa de seu pai, de acordo com o número de suas crianças. Não havia alimento em toda a região, porque a fome era muito severa. A terra do Egito e a terra de Canaã ficaram esgotadas em resultado da fome. José recolhia todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, que as pessoas davam em troca dos cereais que compravam. E José levava o dinheiro à casa de Faraó. Com o tempo, esgotou-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, e todos os egípcios começaram a ir a José, dizendo: dê-nos comida, será que vai nos deixar morrer porque o nosso dinheiro acabou? José disse então: se o seu dinheiro acabou, entreguem os seus rebanhos, e eu lhes darei comida em troca dos seus rebanhos. Assim começaram a levar seus rebanhos a José, e José lhes dava alimento em troca dos seus cavalos, das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e os abasteceu de alimento em troca de todos os seus rebanhos durante aquele ano.